Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Viviane. Vamos dar continuidade aí ao estudo sobre população brasileira, tá? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a formação da população brasileira. E aí, de início, a gente vai falar assim, né, que vários povos, eles contribuíram, tá, para a formação da população. E por isso que a gente tem essa mistura, né, essa grande diversidade cultural no país, diversidade racial também, né? Então foram muitas as contribuições desses povos para as nossas para a nossa cultura, né? E entre várias outras características que a gente vai estar abordando, certo? Então o povo brasileiro, ele é o resultado do século de miscigenação, né? Entre os diversos povos, principalmente indígenas, os africanos, europeus, né? Que aí aos poucos foram se afastando de suas raízes e incorporando as características físicas e culturais uns dos outros, tá? Então a gente tem aqui que falar um pouco sobre essa diversidade. É interessante aqui essa informação, tá? Onde a mistura do branco com o índio vai resultar no mameluco ou caboclo, né? Então, o filho do branco com o índio é chamado de caboclo ou mameluco. E o filho do negro com o índio, ele é chamado de cafuzo. E o filho do branco com o negro é chamado de mulato, tá? Então, essa diversidade étnica que a gente tem no país é graças a essa miscigenação desses diferentes povos, né? Então, essa diversidade, ela vai se refletir nos nossos aspectos culturais, como a nossa língua, que ela é portuguesa, né? Mas possui aí muitas palavras de origem indígena, de origem africana, né? Também as religiões, a gente vai ter influência, né? A culinária, a nossa música, né? As características físicas das pessoas, como a cor da pele, dos cabelos, a fisionomia, né? Então, nas pesquisas realizadas pelo Censo Brasileiro, na categoria raça ou cor, é interessante que cada pessoa, ela faz a sua autodeclaração. É ela que diz se considera branca, parda, preta, amarela, que no caso aí, né, são características asiáticas, tá? Ou indígena. Então, tem pessoas que são indígenas, mas elas não se classificam, elas não se identificam como indígenas. Então, quando tem o censo, elas não vão, mesmo que elas tenham todos os traços, tenham ali pais, um dos pais que seja indígena, mas se ela não se considera, o IBGE vai estar lá, né, na autodeclaração, tá fazendo esse registro, tá? Então, aqui no Brasil a gente tem essa liberdade de autodeclaração. Alguns concursos, algumas instituições, universidades federais e tal, elas vão fazer um critério maior, tá? Não é só a pessoa se autodeclarar, não. Ela vai passar por uma banca que analisa aqueles traços, a tonalidade, vários outros aspectos físicos para ser considerada ou negra ou indígena, para atingir ali, né, para conseguir ter acesso às cotas, tá certo? Então é um pouco polêmico isso, mas para o IBGE, né, para a contagem do censo demográfico, o que vale é a autodeclaração, tá? E aí, para a gente falar um pouco sobre a contribuição dos povos, a gente vai falar um pouco aqui dos povos indígenas, né? Então, eles estavam já aqui presentes quando os portugueses, os descobridores chegaram, né? Eles eram em torno aí de 2 a 5 milhões de habitantes. Então, a gente hoje tem uma população muito reduzida de indígenas, né? Eles hoje só representam, no último censo aí, eles só representavam 900 mil indígenas, né? E fazendo parte de 305 etnias, muitas delas com diferentes linguagens, idiomas, né? E eles estão mais presentes na região norte, tá? Então a gente, infelizmente, ao longo desses 500, mais de 500 anos aí de colonização portuguesa, né, da chegada dos portugueses aqui, a gente teve um grande genocídio da comunidade indígena, né, dos nativos. Até hoje eles sofrem, eles lutam para ter direito às suas terras, para terem direito ali de realizar seus rituais, né, de manterem a sua cultura, a sua tradição, até o seu idioma. Infelizmente, eles são grupos muito ameaçados no momento, né, tanto pela disputa por terras, pelos fazendeiros, latifundiários, né, então eles acabam sendo grupos que no momento correm um grande risco, né. E aí a gente tem que pensar um pouco sobre isso, essa questão da preservação da cultura indígena, né? Que atualmente aí aproximadamente 58% desses indígenas, desses indivíduos, né, que se declaram
indígenas, eles habitavam terras consideradas terras indígenas legalmente demarcadas, né? Mas muitas dessas áreas que têm indígenas, elas não são demarcadas, elas não são reconhecidas pelo governo federal, elas não são reconhecidas legalmente, né? E aí eles são grupos que sofrem ainda mais devido a isso, né? Então existem áreas que são reconhecidas pelo governo, são terras ali oficialmente indígenas, né, que vão ter ali a ocupação legítima desses grupos e que de certa forma têm uma autonomia sobre aquele território, né? Mas a gente sabe que a realidade no momento é um pouco complicada para os indígenas, né? Então existem aí dezenas de parques e terras reconhecidas, mas a gente tem nessas áreas, né, ali em torno de 270 idiomas, muitos dos quais ali correm o risco de desaparecer, além de outras riquezas culturais, costumes e tradições desses povos. Então, é algo para a gente estar refletindo, né? E esses indivíduos que viviam fora das aldeias e tal, eles parcela significativa deles estavam nas áreas urbanas, então eles de certa maneira já perdiam aquele vínculo com todas aquelas práticas, aqueles costumes tradicionais, né? Até a questão do próprio idioma, né? Eles acabam ficando mais distantes, principalmente os jovens, eles ficam têm um alto índice de suicídio porque eles ficam se sentindo assim desconectados, né? Daquela cultura, todas aquelas tradições, eles ficam se sentindo bem mesmo assim desmotivados, sem um rumo na vida, né? Em relação aos povos também que contribuíram muito para essa diversidade racial brasileira, a gente tem os africanos. Lembrando que os africanos não vieram para cá como imigrantes, né? Que são imigrantes são pessoas livres, né? Que vão lá e migram por vários fatores, por vários motivos, mas são pessoas livres. Os africanos, eles vieram para cá forçados, né? Vieram para cá para atuarem como escravos, principalmente nas fazendas de café, né? Então, entre os séculos XVI e o século XIX, foram cerca de 4 milhões de africanos que foram trazidos para cá, de diferentes áreas do continente, né? Africano. Então, a gente teve ali, por muitos séculos, o uso dessa mão de obra escrava, principalmente nas fazendas de cana-de-açúcar, depois fazendas de café, né? Já no finalzinho ali daquele processo de escravidão, né? Também na mineração, plantação de tabaco e também entre várias outras atividades econômicas, tá? Então, existem centenas de comunidades quilombolas. O que são essas comunidades quilombolas, né? São aquelas áreas, aqueles regiões que têm grupos de ancestralidade africana remanescentes, né? Aqueles quilombos, que eram o quê? Os quilombos eram os agrupamentos de resistência de escravos fugidos ou então, né, aquelas áreas doadas para os escravos libertos durante os anos de escravidão no Brasil. Então a gente vai ter vários quilombos até hoje existindo, que eles mantêm as tradições ainda de vários séculos aí, né? Então, eles são áreas que hoje também são reconhecidas, são demarcadas. A gente tem aqui no Ceará também, né? E alguns grupos também lutam para ter o seu reconhecimento. A gente vai ter na Bahia, em Pernambuco, vários estados aqui do Nordeste, na região, né? Minas Gerais também, vários outros locais que vão ter esses quilombolas, né? E é muito interessante porque eles têm muitas práticas de cultivo, também vão ter a culinária, né, bem típica deles, danças, então são costumes também ali de ancestrais africanos que eles conseguiram manter, tá? Os brasileiros que descendem desses povos, eles são considerados, né, afrodescendentes, mas infelizmente são pessoas que sofrem muito com preconceito racial. Aqui no Brasil a gente falava muito, não tem o preconceito, mas ele existe sim. Cada dia a gente vê mais situações de pessoas que passam por isso. Talvez até alguns de vocês já passaram por essa situação, né? Sofrem essa discriminação em virtude só da sua cor de pele, né? Que é algo que isso não vai nos diferenciar, somos todos iguais, temos direitos iguais, né? Mas essas pessoas, elas acabam tendo que lutar para ter acesso, às vezes até ao mercado de trabalho, elas vão ter muita desvantagem em vários aspectos, não à toa que existem as cotas nas universidades, né? Algumas empresas estão fazendo seleções sem olhar a foto do perfil daquele candidato para não correr o risco, né, de
ter ali, durante aquele processo, algum tipo de discriminação, né? Então, são várias medidas adotadas para ver se toma alguma posição diferente, né? Se muda um pouco disso, desse preconceito racial aqui no Brasil, né? Então, a nossa sociedade, ela tem que melhorar muito. É crime, né? Já é considerado, já é um bom avanço considerar o preconceito racial como um crime, mas muito ainda precisa ser avançado, né? E aí a gente vai falar dos imigrantes, são aqueles que vieram livres para cá, né? Então, tirando aquele grande contingente de africanos que vieram forçados, a gente teve a participação aí nessa formação do povo brasileiro de muitos imigrantes, principalmente os europeus, né? Então, não somente eles, mas grande parte desses imigrantes que vieram para cá são europeus, né? Então, a gente vai ter essa população vinda aí principalmente de onde, né? De Portugal, da Itália, né? Da Espanha e da Alemanha, mas também vão ter de outros países, tá? E também asiáticos, sírios, libaneses, japoneses, entre outros que chegaram aqui. Aí entre os meados do século XIX e meados do século XX, tá? Então, na região onde esses imigrantes eles vão se estabelecendo, a gente pode notar a influência deles na paisagem, na arquitetura, né, em várias tradições, costumes também, danças tradicionais, festas, né? Então, eles acabam deixando suas marcas na paisagem, tá? Então, muitos imigrantes que vieram para o Brasil, eles vieram no início para trabalhar nas fazendas, né, como os italianos, que na sua maioria se dirigiram lá para as plantações de café, né? Outros também vieram para fugir de conflitos e guerras de seus países, como os japoneses, que estavam mais concentrados ali no estado de São Paulo, né? Mas depois eles vão também tá no Paraná e também até na região norte, né? O Brasil, ele foi um país que recebeu ao longo de sua história perto de 5 milhões de imigrantes estrangeiros, né? Sem considerar os negros que foram escravizados durante o período colonial e do Império, tá? E os atuais refugiados também. Então, podemos destacar um breve período em que o fluxo de imigrantes foi maior, atraídos aí pelo fim da escravidão e pela expansão cafeeira, né? Então, há até alguns incentivos também do governo. Então, esse período ele vai de 1888, né, o fim ali da escravidão no Brasil, até 1934, que é quando é assinada aquela lei de cotas para imigração, né? Pelo presidente Getúlio Vargas. Então é importante lembrar que nesse período, especialmente o continente europeu, ele vivia um período de instabilidade, né, crises políticas, econômicas e tal, que expulsaram milhões de pessoas de suas terras, além das questões políticas e religiosas que contribuíram para a saída da população. Então, era mais comum a expressão vamos fazer a América, né, entre os imigrantes europeus que vinham para esse novo continente. Só que apesar disso, né, no continente americano, o Brasil ele foi apenas o quarto a receber mais imigrantes. A gente fica atrás dos Estados Unidos, ficamos atrás da Argentina e do Canadá, tá? Então, em número de imigrantes. Um dos fatores que colaboraram para que nós não tivéssemos, né, esse número considerável de imigrantes foi essa lei de terras aí de 1850, que ela acabou, né, extinguindo aquele livre acesso à terra. A terra agora ela vai se tornar uma mercadoria, né? Então, a posse da terra ela vai a ser agora mediante a compra. Então, nem todos tinham acesso, nem todos tinham condições, né? Então, isso limitou muito a possibilidade, né, daqueles que não tinham condições de comprá-la. E isso era uma situação da maioria dos imigrantes, né? Então, acabou que não era um fator que estimulasse muito essa migração para o Brasil, né? Só que aí havia aquele interesse de quê? De mão de obra, já que a escravidão, né, tinha sido abolida. Então tinha essa necessidade de mão de obra. E o que que se fez, né? Vai lá, se atrai os imigrantes, principalmente italianos, né, para essas fazendas com promessas de que quando chegassem eles teriam direito à terra e tal, mas muitos deles já chegavam aqui endividados com aqueles custos da viagem. Algum tempo depois, o governo vai lá e os próprios estados, governantes dos estados é que vão estar financiando a vinda desses imigrantes, que facilitou um pouco mais, mas quando a gente chega alguns anos depois, chega aí o Getúlio Vargas, né, década de 30, ele vai criar essa lei de cotas para a imigração, né, que ela vai ser promulgada em 1934, que limitava apenas 2% sobre o total de cada nacionalidade.
Então, era só isso que poderia entrar, né, de imigrantes no país. E aí, por que que ele fez isso, né? Qual era a intenção dele? Ele desejava substituir essa mão de obra europeia extremamente politizada, né, que não era interessante para ele naquele período de processo de industrialização, já ter uma mão de obra que pensasse em fazer greve, em reivindicar direitos, melhorias e tal, né? E aí, o que que ele queria fazer? Ele queria substituir pela mão de obra nacional, principalmente a mão de obra nordestina, né? E a imigração, ela só voltaria a crescer no Brasil após a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, com aquele surto de industrialização, né, a gente vai ter aí, de certa maneira, um crescimento dessa imigração. Mas, né, isso acaba ficando ali já tendo uma queda, né, as décadas seguintes, de 1950 e 1960, né? A gente vai ter uma economia se fortalecendo e tal, um período da ditadura militar ali naquele início, no período, né, dos anos dourados, do milagre econômico, mas depois a gente vai ter a década perdida, né? Então, nos anos 70, 80, né, com as sucessivas crises econômicas vividas aqui pelo Brasil, cada vez mais brasileiros eles deixavam o país, transformando-se, né, um país de imigrantes. Então, no lugar de chegar pessoas aqui, estavam saindo. Os brasileiros começaram a ir em busca de novas oportunidades em outros países, Portugal, Estados Unidos, né, em vários outros territórios, até no Japão mesmo, né? Então a gente vai ter a saída de muitos brasileiros. Atualmente, o saldo da população que sai, ela ainda é maior do que o de pessoas que chegam, pessoas que entram no nosso território, tá? Então, um dos exemplos mais característicos são os decassegues, que são aqueles, né, brasileiros descendentes de japoneses, que aí nos anos 80 eles começam a migrar para o Japão em busca de melhores salários, melhores condições de vida também, né? Já que, como eles são de origem asiática, origem japonesa, eles acabam tendo um acesso, né, àquele território, mas eles sofrem muito preconceito também, né? Já que eles não nasceram lá, embora eles tenham todos os traços orientais, eles acabam sofrendo preconceito, tá certo? Então, a gente acaba tendo aí essa saída. Muitos brasileiros também vão para o Paraguai, que são chamados, né, os brasiguaios, tá? Que eles vão ocupar terras lá, vão produzir naquelas terras e vários fazendeiros na fronteira Brasil-Paraguai, né? São chamados de brasiguaios, certo? Criação de gado e tal. Então, a imigração, ela só, desculpa, passando aqui, né? Os principais grupos de imigrantes no Brasil, como eu falei para você, né? Para vocês, né? Em termos quantitativos, podemos dizer que os principais grupos de imigrantes foram portugueses, italianos, espanhóis, alemães e os japoneses. Aqui a gente tem um encontro também, ó, de outros grupos menores, né? Participação de imigrantes no Brasil, mas a gente vai ter a presença de turcos, sírio-libaneses, estadunidenses, tá? Coreanos, ucranianos, poloneses, tá? Russos também. Então, todos se dedicaram especialmente à atividade comercial. E aí a gente tem, tá? De onde vêm esses povos, tá? Faltou só uma figurinha aqui, gente. Pronto, era essa figura que eu queria mostrar para vocês. Os que vieram para o Brasil. Quando a gente pega a comparação desse quantitativo de imigrantes, o que teve a maior parcela de imigrantes foram os italianos, mais até do que os portugueses. Então, o primeiro grupo, né, no Brasil que apresenta mais imigrantes são os italianos, tá? Depois vem os portugueses, depois aí a gente vai ter grupos diversos, ok? Às vezes é uma pegadinha ali achar que o maior grupo de imigrantes aqui foram os portugueses. Não, não foram, tá? Em quantitativo foram os italianos, ok? Passando aqui, e aí um cenário que pode até aparecer em alguma prova de vestibular ou até no próprio Enem, é a questão que a gente tem agora dos imigrantes venezuelanos, né? A gente sabe que a Venezuela ela sofre uma crise já desde 2016, né? Se agravou mais, e aí a população de lá ela tem constantemente utilizado o Brasil como corredor de fuga, né? Eles nem sempre eles ficam aqui, a maioria deles vão para a Argentina, vão para o Paraguai, vão para o Equador e tal, mas muitos vêm para o Brasil porque é a fronteira mais próxima, né? Então a gente vai ter
um grande quantitativo deles em Roraima, né, que é a fronteira ali de Pacaraima, que é a cidade mais próxima, fica a uns 20 quilômetros só, né, da Venezuela, e eles buscam auxílio, mas muitos deles é de passagem, eles vão para outros estados, né, a maior parte dos venezuelanos que migraram, eles não ficam no Brasil, tá certo? É uma pequena parcela, mas os que ficam, eles não querem estar somente lá na região norte, eles querem vir para os grandes centros, né? Vir para São Paulo, para o Rio e tal. Alguns vão para Belém, né? Ficam ali na região norte, mas vão para Belém, Manaus também, né? Em busca de oportunidade de emprego. E alguns poucos que não têm nenhuma chance de sair, né? Muito assim para longe, eles acabam ficando mesmo lá em Roraima. Em Pacaraima, que é a cidade muito pequena, Roraima é o menor estado brasileiro em população, e aí é muito complicado para o governo local lá dar conta de toda essa demanda de pessoas que estão atrás de alimentos, de assistência de saúde, né? Então, vários outros serviços de habitação, para eles isso é muito importante ter um abrigo, e aí acaba que esse governo estadual de lá, ele depende muito do auxílio também do governo federal, certo? Então é interessante vocês verem alguma coisa sobre, tá, a situação dos venezuelanos. Eles são imigrantes, né? Eles saem do país deles, quando eles estão saindo, eles são emigrantes. Quando eles estão chegando aqui, eles são imigrantes, tá certo? Então, depois a gente vai estar discutindo um pouco mais sobre as migrações. A gente vai estar falando sobre migrações do território brasileiro, tá? Ainda para a prova de vocês. E aqui só a título de curiosidade, né? Alguns dados sobre as maiores cidades brasileiras, que a gente vai ter aí Fortaleza ocupando aí o quinto lugar, tá certo? Depois a gente vai falar um pouco sobre a urbanização e eu vou falar um pouco mais sobre esse cenário, tá certo? Então, muito obrigada e até a próxima.